Olá, galera do sétimo ano, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Espero que vocês possam estar se cuidando nesse período de isolamento social. Meninos, hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, muito grave e que exige a atenção de todos, que é o problema do desmatamento. Falaremos hoje sobre desmatamento e sobre unidades de conservação no nosso país. Está justamente na unidade 3, o assunto é o assunto da unidade 3 do caderno 1 de vocês, do livro 1 que nós estamos trabalhando na escola. Então, acompanhe comigo o assunto de hoje. Vamos lá. Alguns dados a respeito do desmatamento em nosso país. Em 2015, de acordo com a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil, infelizmente, liderou o ranking dos países que mais destruíram vegetação nativa, ou seja, dos países que mais desmataram. Foram cerca de 984 mil hectares perdidos. Isso, cada hectare equivale a aproximadamente um campo oficial de futebol. E aí vocês, principalmente os meninos, sabem que um campo de futebol, a dimensão, o tamanho, que para você correr no campo é muito, o campo é muito extenso. Então, vocês terem uma ideia de que foram praticamente 984 mil campos de futebol que foram de área desmatada em território brasileiro, no território nacional, no ano de 2015. Isso de acordo com a FAO. Agora, no ano passado, no ano de 2019, o Brasil bateu mais um triste recorde. Além de termos permanecido em primeiro lugar no ranking dos países que mais desmatam no mundo, a quantidade de área destruída, de vegetação nativa destruída, superou todo o índice histórico, ou seja, todo o período histórico desde quando começou a ser quantificado e medido a quantidade de áreas desmatadas em vários países do mundo. Foi um triste recorde que o nosso país teve no ano passado. Eu não tenho os dados de 2019 em mãos. Os dados que eu tenho são esses do ano de 2015. De agosto de 2014 a agosto de 2015, foram desmatados cerca de 1.761 quilômetros quadrados de mata nativa. Foi um aumento de 214% em relação ao mesmo período do ano anterior, do ano de 2013, de agosto de 2012 a agosto de 2013. Vamos ver agora quais foram os estados onde nós tivemos a maior índice de desmatamento neste período. De acordo com o Amazon, que é uma organização não governamental que faz o monitoramento do desmatamento na região da Amazônia Legal. E o que é a Amazônia Legal, tio? A Amazônia Legal, ela refere-se justamente à área da floresta amazônica que compreende o território brasileiro, porque a Amazônia, a floresta amazônica, ela é tão grande que ela extrapola, ela vai além do território nacional. Ela ocupa áreas de outros países vizinhos ao Brasil. Ocupa parte do território do Peru, da Colômbia, da Venezuela, também da Bolívia e chega até mesmo a ocupar uma partezinha do território do Equador. E olha que o Equador é um dos países que, junto com o Chile, não fazem fronteira com o Brasil. Não faz fronteira direto com o nosso país. Vamos lá. Mato Grosso, ele é responsável por 76% da região desmatada. Então, boa parte do desmatamento do país, da floresta amazônica, 76% foi no território do Mato Grosso, do estado do Mato Grosso. Outros 13% aconteceu no estado do Amazonas. E os outros 8% aconteceram no estado de Rondônia. Só que a Amazônia não é o único bioma que tem sofrido a ação predatória do ser humano. Nós também temos um outro triste exemplo, que é a Mata Atlântica. Quando nós estudamos o domínio dos mares e morros, que é justamente o domínio onde há prevalência da Mata Atlântica, nós vimos em sala de aula que da Mata Atlântica original, que Pedro Álvares Cabral
encontrou no território brasileiro, quando ele chegou no ano de 1500, mais de 90% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica havia sido destruída. De acordo com os dados mais recentes, só temos apenas 7%. Somente 7% da Mata Atlântica original, da cobertura original da Mata Atlântica ainda existe em território brasileiro. Ou seja, num pouco espaço, num curto espaço de pouco mais de 500 anos, para ser mais específico, de quase 520 anos, que nós vamos completar agora, no próximo dia 22, o homem ele conseguiu destruir 93% da Mata Atlântica nativa. Pode passar. Pode passar. E quais são os motivos da destruição, por exemplo, da floresta amazônica? Os motivos do desmatamento no Brasil, principalmente na Amazônia, decorrem da chamada expansão da fronteira agrícola. E o que nós entendemos como fronteira agrícola? É justamente a questão da expansão da atividade da agropecuária, da pecuária e da agricultura comercial. Então, assim, para se plantar pasto para a criação de gado de corte, tem sido destruída a mata original, tem sido destruída a floresta amazônica. E no lugar se planta pasto para poder acomodar os bois que vão ser vendidos. Lembrando que o Brasil ele é o maior produtor de carne bovina do mundo. O maior produtor de carne bovina no mundo. Então, assim, principalmente na região centro-oeste, nós temos observado isso. Os bois que estavam ocupando primordialmente territórios da área do estado de Goiás e do estado de Mato Grosso do Sul, agora estão no estado do Mato Grosso e estão chegando no norte do Mato Grosso, já entrando em território do Pará. E aí, proporção que vai avançando a fronteira agrícola, avançando a criação de gado bovino de corte, vai se perdendo a mata original da Amazônia. Da mesma forma, temos o problema da agricultura comercial. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Maior produtor de soja do mundo, que é o mesmo produto que tem trazido tantas divisas para o país, e quando eu falo divisas, estou me referindo a dólares, através da exportação deste produto, a venda deste produto para outros países do mundo. Mas para poder manter o título de maior produtor de soja do mundo, o que é que muitos produtores estão fazendo? Eles estão invadindo áreas preservadas, destruindo a vegetação original, destruindo a floresta amazônica, desmatando-a para poder plantar soja. E isso nós já falamos quando estudamos domínio amazônico. Além do mais, temos o problema da exploração ilegal de madeira. Vários tipos de madeira, principalmente madeira nobre, que existe na região da floresta amazônica, tem sido retirada de forma ilegal para poder abastecer mercados de diversos países ricos, como por exemplo, países do continente europeu, sobretudo da Europa Ocidental e também os Estados Unidos. E a mineração. Então, lembrados que nós estudamos, quando vimos domínio amazônico, que no solo da região da Amazônia tem grandes jazidas minerais, como por exemplo a questão da cassiterita, nós temos minério de ferro, entre outros minerais, que têm sido explorados à exaustão na região norte do Brasil. Para poder explorar esse tipo de minério, se desmata, se destrói a cobertura vegetal para que possa ter acesso ao solo e o material que está no subsolo. Então a exploração mineral ela tem ajudado, ela tem contribuído e muito para o desmatamento da região da Amazônia. Agora, essa questão do problema de mineração
exploração ilegal de madeira e a expansão da fronteira agrícola não são os únicos problemas, não é um problema restrito ao domínio amazônico. Em diversos biomas do nosso país, Mata Atlântica, região de Caatinga, etc., uns mais, outros menos, também têm enfrentado esse tipo de problema. Na verdade, o homem ele tem avançado de uma forma descontrolada sobre os nossos recursos naturais. E aí, para poder controlar isso, para poder tentar harmonizar a conservação ambiental e o uso dos recursos naturais de uma forma sustentável, foi criada uma legislação que ficou chamada de Código Florestal. O Código Florestal Brasileiro ele foi criado no ano de 1934, através de um decreto feito pelo presidente Getúlio Vargas, decreto 23.793. Mas preste atenção, muita calma nessa hora. Isso não quer dizer que o texto do Código Florestal que está em vigor é o mesmo de 1934. Ele sofreu grandes alterações. Principalmente a última alteração aconteceu no ano de 2012, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, tendo como ministra do Meio Ambiente Marina Silva. Todo mundo está lembrado. Marina, vocês estão lembrados de Marina Silva, tá certo? Democraticamente. Vamos lá. E aí, graças à ação de Marina Silva e com as alterações que aconteceram no Código Florestal, foi dado a possibilidade, ou se criou uma legislação que permite aliar conservação ambiental e o manejo adequado dos recursos naturais de uma forma sustentável. E aí surge, aí nós vamos conhecer a partir de agora os diversos tipos de unidades de conservação. Aí nós temos a chamada reserva legal, que são áreas localizadas no interior das propriedades rurais, onde é possível fazer uma exploração econômica e rural de forma sustentável. Então, numa reserva legal, você tem uma propriedade rural, é uma propriedade rural particular, onde o dono dessa propriedade, ele se compromete a manter parte da propriedade com a sua vegetação nativa conservada. Então, o proprietário desta fazenda, por exemplo, dessa região de reserva legal, ele se compromete a manter parte da sua propriedade intocada, ou seja, que não pode ter nenhum tipo de... não pode se desmatar, mas que se pode utilizar de uma forma racional os recursos naturais, auxiliando assim a conservação de processos ecológicos, protegendo a flora nativa e a fauna silvestre, ou seja, os animais que vivem naquela região. Além da reserva legal, nós temos um outro tipo de unidade de conservação, que é as chamadas APPs, que são áreas de preservação permanente. São áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, que são obrigatoriamente preservadas da ação humana. Isso quer dizer que nessas áreas de preservação permanente, nessas APPs, o homem não tem a autorização de desmatar. Não se pode tirar uma árvore sequer. Essa área tem que ser mantida livre da ação antrópica. Antrópico significa ação humana. Vamos lá, próximo. Agora, as unidades de conservação no Brasil, elas são divididas em duas partes, em dois grandes grupos. A de proteção integral e o grupo referente ao uso sustentável dos recursos naturais. Dentro da proteção integral, tem como objetivo preservar a natureza, sendo admitido o uso, e eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, uso indireto dos seus recursos naturais. Ou seja, não há uma exploração direta desses recursos. Os recursos eles vão ser aproveitados, seja através do turismo ecológico, seja através de pesquisa científica, seja através de educação ou através de interpretação ambiental. Vamos ver essas unidades, quais são os tipos de unidades.
de proteção integral. Nós temos a extração ecológica, que é uma área de posse e domínio público, seja pertencendo à União, e quando eu falo União me refiro a todo o Brasil, pertencendo à República Federativa do Brasil, seja a nível estadual, seja a nível municipal, destinada à preservação da natureza e à realização de pesquisas científicas. Um tipo de extração ecológica que existe é a extração ecológica de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul. Próximo tipo de unidade de conservação. Temos a chamada reserva biológica, que é uma área destinada à preservação da diversidade biológica, permitindo apenas que a ação do homem só pode ser para recuperar o ecossistema. Então, assim, só é permitido, no caso, que o homem adote medidas para fazer com que o ecossistema ele possa voltar às condições normais. Um exemplo é a reserva biológica do Poço de Antas, no estado do Rio de Janeiro. Pronto, próximo. O Parque Nacional, que é o que a maioria das pessoas conhecem, é a área destinada à preservação de ecossistemas nacionais e sítios de beleza cênica, ou seja, sítios, áreas de contemplação da natureza. Nós temos diversos tipos de florestas nacionais, de parques nacionais. Um dos parques nacionais mais conhecidos é o Parque Nacional do Monte Pascoal, que fica ali na região de Porto Seguro, na costa do Descobrimento, aqui na Bahia. Já a unidade de conservação de uso sustentável tem como objetivo compatibilizar, ou seja, você permitir que haja um trabalho conjunto de usar o recurso natural em parceria com a preservação do meio ambiente. E quais são as unidades de conservação de uso racional ou de uso sustentável dos recursos naturais? Nós temos a Reserva Particular de Patrimônio Natural, a RPPN, a área privada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, o desenvolvimento de pesquisas científicas, a visitação turística, recreativa e educacional. O nosso colégio, no ano passado, nós fizemos, com o ensino médio, uma aula de campo envolvendo as disciplinas de História e Biologia. E nós fomos para Porto Seguro. Lá na região do Porto Seguro, os alunos da primeira, segunda e terceira série do ensino médio tiveram a oportunidade de conhecer a RPPN da Veracel, que é uma propriedade que é privada. A Veracel ela é responsável pela produção pela exploração de eucaliptos, para a produção de celulose, etc. E eles mantêm uma RPPN. Então, assim, você tem na área que é enorme, a área da Veracel, você tem áreas onde foram plantados eucaliptos, mas você tem áreas preservadas da Mata Atlântica. E isso foi um acordo que a Veracel fez com o IBAMA. Então, justamente na RPPN, a empresa, o dono da propriedade rural, ele se compromete a preservar boa parte da área da sua propriedade, de forma de que se mantenha a vegetação nativa. A vegetação nativa é o cuidado dos animais silvestres. As pessoas podem visitar essas áreas? Podem, mas a área que é preservada, ela não pode ser totalmente explorada. Ela só pode ser utilizada para desenvolvimento de pesquisas. Próximo. Reserva extrativista, que é a área natural utilizada por populações tradicionais que são exercidas atividades baseadas em extrativismo, agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte. Nessa reserva extrativista, geralmente você trabalha com chamadas comunidades tradicionais. Nessas comunidades tradicionais, que pode ser, por exemplo, grupo de pescadores, pode ser grupo de quilombolas, etc., esses grupos eles já têm ações de atividades econômicas que são milenares, que eles já exercem isso há centenas de anos. Aí nessas reservas extrativistas é permitida a prática do extrativismo vegetal.
tá certo? É permitido que você possa retirar aquilo que a natureza está disponibilizando apenas para o sustento daquela comunidade. É permitida também a chamada prática da agricultura de subsistência. E o que é, tio Márcio? A agricultura de subsistência é aquela agricultura no qual a pessoa ela planta apenas o suficiente para se manter e manter a sua família. É diferente da agricultura comercial, que ela é voltada única e exclusivamente, é feita em grande escala, voltada para a venda para o mercado externo. Quando falo mercado externo, estou me referindo somente a outros países, mas a venda de produtos em uma grande quantidade. E os animais de pequeno porte. Então, se, por exemplo, na reserva extrativista não há criação de gado de corte. Não, mas apenas pequenos animais que não venham impactar tanto a região, aquela área de conservação. Um exemplo de reserva extrativista é a reserva extrativista Chico Mendes, que existe no estado do Acre. Em resumo, unidades de conservação, elas foram criadas pelo Código Florestal Brasileiro, um código que surgiu em 1934, mas que foi aperfeiçoado no ano de 2012. Tem o objetivo de tentar aliar preservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais, tentando manter um pouco de vegetação nativa e de tentar preservar um pouco mais o meio ambiente. O Brasil, que tem uma dimensão continental, são mais de 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados. Infelizmente, o território brasileiro ele tem perdido bastante de forma acelerada, a sua vegetação nativa. E lembrando, a região da floresta amazônica, o domínio amazônico, ele é um domínio que tem, ele é riquíssimo em biodiversidade. Existem espécies vegetais e espécies animais que são endêmicas, ou seja, elas só existem naquela área, naquela região. E quanto mais o homem avança sobre o domínio amazônico e sobre outros biomas, maiores problemas ecológicos, maiores problemas climáticos a humanidade estará sofrendo. Tem uma atividade que estará disponível logo depois dessa aula para vocês no Portal Plural, um vídeo, onde vocês terão a oportunidade de conhecer um pouco a respeito de qual é a ligação entre o desmatamento e o aquecimento global. É um vídeo muito interessante, produzido pelo jornal A Folha de São Paulo. É um vídeo um pouquinho antigo, tem mais ou menos, se não falha a memória, foi um vídeo que foi feito em 2014 ou foi 2015, mas que ele é atual. Ele é antigo no termo de que quando ele foi produzido, mas a mensagem ela é bastante atual. E vocês vão perceber que se o ser humano não parar de desmatar, destruir a floresta amazônica, destruir os biomas, nós não sabemos se vamos ter um planeta habitável, ou seja, um planeta em que permite a vida humana pelos próximos séculos. Nós não podemos ter essa condição de dizer assim, não, o planeta Terra continuará sendo habitável daqui a 200, 300, 400 anos. Porque já temos observado inúmeras mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas, elas são resultado direto da intervenção do ser humano contra a natureza. Tá certo? Então, acessem o link do material complementar, esse vídeo que está postado no YouTube, falando sobre desmatamento e aquecimento global. Meninos, um grande cheiro, um grande beijo para todos. Espero que vocês tenham compreendido o assunto. Releiam todo o capítulo da unidade 3, que tem esse assunto, unidades de conservação. E vamos continuar estudando na próxima aula, no nosso próximo encontro. Grande abraço.